Olá pessoal, tudo bem? Então, essa aula aqui é sobre reações de oxirredução. Essa aula é a frente B do módulo 5, da página 374. Bom, reações de oxirredução. Primeiramente, a gente tem que falar de NOx, que é o número de oxidação, tá? Primeira coisa para a gente entender como faz as reações de oxirredução, a gente tem que entender como que faz o NOx, tá? Que são aquelas carguinhas que tem em cada elemento, tá? E para isso, existem algumas regrinhas. Eu coloquei numa lista de exercício para vocês essa tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha vocês têm que ter em mente algumas coisas. Quais são elas? As principais aqui, ó. O que é importante saber? É importante saber que nessa tabelinha, esses elementos têm NOx fixo. Algumas vezes, né? Geralmente. E o que acontece? O que é importante mais aqui, ó? Substâncias simples. Substâncias simples, o NOx é zero. Quais são elas, né? Pode ser O2, S8, H2. Então, são substâncias simples, eu só tenho um elemento na molécula, tá? Então, o NOx desse elemento vai ser zero. Família 1A, família 2A. Olha, família 1A, todas aquelas da tabela periódica ali da família 1A, tem NOx mais 1, tá? Deixa eu pegar a tabelinha aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar muito pra enxergar. Ó, então aqui, ó, família 1A, todos esses elementos, o NOx dele é mais 1. Família 2A, mais 2. Ai, como que eu vou lembrar? Eu sei que é meio difícil. Tem um macetezinho pra gente lembrar, que é hoje. Depois vocês pegam uma tabela periódica para ir acompanhando, tá bom? Hoje li na Caras que Robinho casou-se na França. Família 2A. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. É um macetezinho para lembrar os elementos das famílias. Então, família 1A. Hoje li na Caras que Robinho casou-se na França. Família 2A, Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão, tá bom? Então, esses elementos têm NOx fixo. Outro elemento que tem NOx fixo é prata, zinco e alumínio. Prata tem NOx mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Esses elementos também têm NOx fixo. Oxigênio, geralmente, na maioria das vezes, o NOx dele, né, é menos 2. Família 5A, sem a presença de oxigênio, vou ter o NOx menos 3. Cadê a 5A? Olha aqui, ó. 5A aqui, ó. Nitrogênio, fósforo, arsênio, tá bom? Família 6A, sem a presença do oxigênio, eu vou ter o número de oxidação menos 2. Tá? Que é o enxofre, selênio. Família 7A, sem a presença do oxigênio. Se eu tiver a presença do oxigênio na família 7A, 6A e 5A, esse NOx vai mudar, tá bom? Mas se eu não tenho a presença de oxigênio, a família 7A, né? Continuando aqui, o NOx vai ser menos 1, que é o cloro, bromo, flúor. E aí, como que eu faço, né, pra achar esse número de oxidação? Bom, se esse composto não tiver carga, a somatória dessas carguinhas, né, vai ser zero. Essa carga que eu falo que é a carguinha que sobra aqui do lado. Se eu não tiver carga que sobra aqui do lado, o NOx vai ser zero, tá? Somatória. Se eu tiver NOx íon, né, um composto iônico, que é o quê? Aquela carguinha que sobra lá do lado. Olha só, esse exemplo que eu coloquei aqui tem menos 2. Então, a carga, a somatória da carga
vai ser igual à carga do íon, que aqui vai ser menos 2. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Então, olha só. No primeiro exemplo, eu tenho aqui H2SO4. O que eu faço? Eu faço meio que um jogo da velha aqui, ó. Bom, eu tenho carga sobrando aqui? Não tenho carga sobrando, certo? O que eu faço? Isso aqui, a somatória tem que dar 0. Tá bom? Sempre as extremidades aqui vai ser o NOx fixo, né? Se eu tiver mais de 2 elementos, né? Que aqui no caso tem 3 elementos, beleza? Então, sempre um ou outro você vai saber, porque vai ter um NOx fixo. Que no caso aqui é o oxigênio, que é menos 2. E o hidrogênio, que é mais 1, certo? Hidrogênio é a família 1A, mais 1. Só que olha só. Quanto oxigênio eu tenho? Não tenho 4. Então, eu tenho que multiplicar esse NOx por 4. Então, vai ser menos 8. Tá? E o hidrogênio aqui, quantos eu tenho? 2. Então, vai ser mais 2. Para eu zerar, que número que eu coloque aqui para poder zerar essa somatória aqui? Bom, se eu não sei, eu ponho um x. Eu viro uma equaçãozinha, certo? De primeiro grau. Então, ó, mais 2 mais x menos 8 igual a 0. Isolo o x. Ai, meu Deus, não vai caber aqui. X é igual, passa todo mundo para lá. O que é negativo vai ser positivo. O que é positivo vai para lá, negativo. Então, x vai ser igual, mais 8 menos 2 dá mais 6. Então, o NOx do enxofre é mais 6. Tá bom? Aí, eu achei o NOx do enxofre. Da água oxigenada. Bom, da água oxigenada, o que acontece? Eu sei do oxigênio e sei o NOx do hidrogênio. Do hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2 mais 2. Só que olha só, se eu colocar menos 2 aqui, eu tenho carga aqui em cima? Não tenho, então a somatória tem que zerar. Se eu colocar menos 2, aqui embaixo vai ser menos 4. A conta zera? Não vai zerar. Nesse caso aqui, isso aqui é um peróxido. Então, o oxigênio vai ter que suprir a carga do elemento que está do lado. Então, ele se torna menos 1, tá? Isso ocorre nos casos de peróxido. Então, isso aqui é peróxido de oxigênio. E ele vai se tornar... O oxigênio, o NOx do oxigênio vai se tornar menos 1 para poder suprir o NOx do hidrogênio. Tá bom? Olha, gente, cuidado, que muitos alunos colocam aqui o NOx aqui, ó, é embaixo. Ah, o NOx do hidrogênio é mais 2. Não, o NOx é sempre aquele que tá em cima. Ou se você fizer a equaçãozinha, já vai dar o valor direto aqui do x, tá? Nesse caso aqui, ó. O que acontece? Eu tenho carga sobrando, ó, aqui em cima. Então, se eu tenho carga sobrando, esse composto é um íon. Então, ele tem que dar menos 2. A somatória tem que dar a carga do composto iônico. Bom, de quem que eu conheço o NOx aqui, que tem um NOx fixo? Nesse caso, que não é um peróxido, nada, eu sei do oxigênio. E eu vou tentar descobrir do enxofre. Do oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 4 oxigênio. Então, 2
vezes 4 dá menos 8. Então, aqui eu não sei. Continuo com o x aqui. Bom, então, mais x menos 8 tem que dar igual menos 2. Vamos isolar o x, passo 8 para lá, mudando o sinal. Menos 2 com mais 8, esse número vai dar... Então, menos 2 mais 8 vai dar mais 6. Conserva o sinal do maior, que é o mais 8. Então, o NOx do enxofre é mais 6. E esse aqui? Tá sozinho. Ah, é substância simples. Não, não é porque tem carga. Se eu não tivesse carga aqui, seria uma substância simples e o NOx seria 0. Mas como eu tenho carga, vai ser o NOx igual ao número de carga. Que nesse caso aqui, F vai ter carga, é menos 1, tá? O NOx do flúor iônico é menos 1, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai descobrir quem que é o agente oxidante e o agente redutor, tá? Entrando na reação de oxirredução. Significa que um vai oxidar e um composto vai reduzir. Para isso, a gente tem que fazer o NOx de cada composto aqui, tá? Por isso que eu falei que é importante a gente ver NOx primeiro, para depois ver a reação de oxirredução, porque senão ninguém ia entender nada. Bom, então vamos ver aqui os números de oxidação de cada composto. Eu faço o joguinho da velha, olha que legal. Química também é um jogo, gente, olha só. Lembra que eu falei? Sempre um elemento vocês vão conhecer o NOx, que vai ser o NOx fixo. No caso daqui, ó. Bom, vocês sabem do enxofre? Bom, eu não sei do enxofre, mas eu sei do hidrogênio, que é da família 1A, e família 1A tem carga mais 1. Então, eu coloco aqui, mais 1. Eu tenho carga sobrando aqui, positivo ou negativo? Não tem, então eu tenho que zerar isso aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? Tenho 2, então essa carga eu faço vezes 2. Então, mais 2. Eu não sei. Que número que eu coloco aqui que vai zerar a somatória? Então, vamos lá. Mais 2 com mais x igual a 0. Isolo x, mais x igual, passo 2 para lá, trocando o sinal, menos 2. Então, o NOx do enxofre, nesse caso, é menos 2. Aqui, ó, bromo 2. Tenho carga sobrando aqui? Não tenho. Então, significa que é 0, tá? O NOx do bromo aqui é 0. Da água, do hidrogênio, família 1A, mais 1. Então, a carga do hidrogênio mais 1. Eu tenho 2 hidrogênios, mais 2. Tenho carga sobrando aqui? Não, então eu tenho que zerar. Do oxigênio, oxigênio geralmente é menos 2. Para zerar essa conta, mais 2, tananã, que vai zerar. Menos 2, né? Vamos nesse caso aqui, ó. Hidrogênio, mais 1, que é da família 1A, mais 1. Tenho 2 hidrogênios, mais 2. Oxigênio, NOx, menos 2. Tenho 4 oxigênio, menos 8. Que número que eu vou colocar aqui embaixo que vai zerar essa conta? Porque eu não tenho carga sobrando, tá? Então, é 0. Menos 8 com mais 2... Que conta que eu coloco aqui, que número que eu coloco? Se eu coloco o x, né? Vamos fazer com x, vai. Dá pra fazer direto, se vocês souberem já a manha de fazer isso daqui, dá pra fazer direto, não perdendo tempo fazendo continha.
Então, ó, mais 2 mais x, opa, menos, né? Menos 8 igual a 0. Isolo x. Deixo o x pra cá e passo todo mundo pra lá do sinal do igual. Trocando o sinal. Menos 8 vai pra lá, positivo. Mais 2 vai pra cá, negativo. X igual, conservo o sinal do maior, mais 6. Então, o NOx do enxofre aqui, no ácido sulfúrico, é mais 6. Vamos no bromo. Então, aqui no bromo, eu tenho hidrogênio, que é o NOx mais 1. Tenho um só hidrogênio, mais 1. Eu tenho carga aqui em cima? Não tenho. Então, essa somatória eu tenho que zerar. Quanto que eu coloco aqui para zerar o mais 1? Menos 1, certo? Mais 1 com menos 1 é igual a 0. Então, o NOx do bromo é menos 1. Opa! Tá bom, gente? Então, é sempre o número de cima que tá o NOx. Cuidado, porque às vezes tá multiplicado. Embaixo tá multiplicado, então, às vezes o número do NOx é em cima. Ou, se vocês fizerem pelo X, não vai dar erro, vai ser o número do X, tá? Bom, então, quem que é o agente oxidante? O agente redutor. Vamos ver quem que tá reduzindo e quem tá oxidando? Quem que tá variando aqui? Olha só. O enxofre do lado reagente deu menos 2. O hidrogênio deu mais 1 para todo mundo, né? Tanto do lado reagente quanto do lado produto. Então, quem tá variando aqui é o enxofre, olha só. Menos 2 aqui, do ácido sulfídrico. E do lado produto, eu tenho o ácido sulfúrico. O enxofre do ácido sulfúrico deu mais 6. Então, olha só, de menos 2 para mais 6, ele oxidou ou reduziu? Eu sempre coloco aqui, ó, vou colocar aqui do ladinho, tipo um gráficozinho. Para baixo do zero tem os números negativos, não tem? E para cima do zero, os positivos. Então, se eu tô abaixando os valores, eu tô reduzindo. Se eu tô subindo os valores para cima do zero, eu tô oxidando, dando elétrons. Oxidou, doou o elétron. Lembra dessa palavrinha. Então, ó, de menos 2 passou para mais 6, tá subindo, certo? Então, oxidou. Então, esse carinha tá oxidando. Quem mais que variou aqui? O bromo. Tá vendo que o bromo de NOx 0 passou para NOx menos 1? Opa, aqui. Então, aqui, ó. De 0 para menos 1, o que aconteceu, ó? De 0 para menos 1 tá reduzindo. Então, ele reduziu. Então, esse bromo tá reduzindo e o enxofre aqui do ácido sulfídrico tá oxidando. Então, se tá oxidando é porque tá reduzindo alguém. Então, se ele tá reduzindo alguém, ele é o agente redutor, tá? Então, quem tá oxidante vira... vou trocar a canetinha aqui. Quem tá oxidando é o agente redutor. E quem tá reduzindo é porque tá oxidando alguém. Então, ele é o agente oxidante. Deu para entender? Então, quando ele tá oxidando, ele é o agente redutor, porque ele tá reduzindo alguém. E o bromo que ele está reduzindo
porque vai oxidar alguém daí. Que no caso, ele vai oxidar o enxofre aí, certo? Se ele é o cara que vai oxidar alguém, ele é o agente oxidante. Deu para entender? Isso. Então, é uma coisa ao contrário da outra, né? Se ele oxida, é porque é o agente redutor. Se ele tá reduzindo, ele é o agente oxidante, tá? Bom, agora a gente vai fazer o balanceamento de reações oxirredução. Eu sei que é um pouco trabalhoso, gente, mas é gostosinho de fazer, tá? Eu vou ter que fazer o número de oxidação de todo mundo aqui de novo, para eu poder fazer esse balanceamento. Então, eu faço o joguinho da velha aqui, não vou tomar muito espaço aqui, senão não vai caber embaixo. Então, olha só, vamos fazer dos mais simples, né? Então, substância simples é 0. Aqui também, ó, 0. Vazio, eu faço 0 vazio. Tá? Então, eu já achei aqui a substância simples e o NOx é 0. Vamos lá. Aqui, óxido de mercúrio. O oxigênio tem NOx fixo, que é -2, certo? Só tenho um oxigênio. Continuo. Tenho carga aqui em cima? Não tenho, então eu posso zerar. Então, qual número eu coloco aqui que eu zero essa conta, né? Que eu zero 2? Mais 2, certo? Mais 2 com -2 dá igual a 0. Aqui a água. Oxigênio, -2. Só tem um oxigênio, olha eu, -2. O hidrogênio, mais 1. Só que eu tenho 2 oxigênios, 2 hidrogênios, mais 2. Zerei também, porque eu não tenho carga sobrando. Aqui, hidróxido de zinco. Hidrogênio. Hidrogênio é mais 1. Só que olha só, esse 2 aqui tá multiplicando hidrogênio e multiplicando oxigênio. Então, significa que eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio NOx é -2. -2 vezes 2, -4. Tenho cargo sobrando aqui? Não. Então, zero essa conta. -4 com mais 2 vai dar -2. Que número que eu zero esse -2? Mais 2, certo? Deu para entender? Então, menos com mais dá negativo aqui. Então, -4 com mais 2, -2. Para eu zerar o -2, mais 2. Certo? Vamos ver quem que tá variando aqui. Vou pegar outra canetinha. Quem que tá variando? O zinco já de cara eu consigo ver, certo? O zinco tá passando de 0 para mais 2. Se ele tá de 0 para mais 2, eu estou oxidando. Que é mais aqui, ó. O mercúrio. De mais 2. Deixa eu marcar aqui. De mais 2 passou para 0. Se mais 2 passou para 0, é porque ele tá baixando, ele tá reduzindo. Certo? Então, quem que é o agente redutor? Agente redutor é porque alguém tá oxidando para reduzir alguém. Então, é
o zinco aqui, certo? Agente redutor. Ele está oxidando, só que ele está oxidando para reduzir alguém, que no caso é o mercúrio. E o agente oxidante, porque ele está reduzindo, mas ele está reduzindo para oxidar alguém. Então, se é ele que está reduzindo, é o agente oxidante. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Qual que é a variação do NOx? Quanto deu a variação? 0 com mais 2, variou 2 elétrons, certo? E a variação aqui, ó, também foi a mesma, né? A variação do NOx foi de 2, porque passou de 2 para 0, a variação foi 2 elétrons também. Então, vamos lá. Então, vou pegar esse composto e esse composto. Vamos pegar lá quem oxidou e quem regulou, olha, reduziu. Quem oxidou, ai que saco, o zinco, certo? E aqui, eu pego o composto inteiro. Tá. Qual foi a variação do NOx? A variação do NOx foi 2. E aqui também. Quanto zinco eu tenho para fazer esse cálculo aqui de quem oxidou? Eu tenho um só, então vezes 1, certo? E o mercúrio que tá reduzindo? Quanto mercúrio eu tenho? Tenho um só. Então, eu faço vezes 1, tá? Que é a quantidade de elétron que tá fazendo reduzir e fazendo oxidar aqui. Bom, o que que eu faço? Como deu 1 e 1 aqui, vai ser proporcional, né? Mas se desse números diferentes, o que que eu fazia? Eu pegava esses números e inverti. Esse vinha pra cá e esse vinha pra lá. Se desse números maiores, por exemplo, 2 e 4, daria para eu simplificar também, né? Simplificar por 2 daria 1, 2. Mas como deu 1 aqui, eu vou fazer como se fosse um outro número diferente. Então, coloco 1 aqui e 1 aqui, né? Por exemplo, se desse 3 e 5 aqui, o 5 vinha pra cá e o 3 pra cá. E aí, quem que vem? Vem o zinco. Então, o zinco e o de baixo é o HgO, tá? Que é o quem oxidou e aqui quem reduziu, tá? Por que que eu faço isso aqui, essa continha aqui? Para eu descobrir o coeficiente que vai na frente de cada composto, pelo menos daquele que oxidou e daquele que reduziu, para depois a gente balancear a reação inteira. Então, aqui eu já descobri que na frente do zinco aqui, ó, eu tenho que colocar 1, e na frente do óxido de mercúrio eu tenho que colocar 1. Então, aí eu venho e escrevo a reação de novo aqui, ó. A reação inteira. Como eu já descobri o coeficiente que vai no óxido de mercúrio, eu coloco aqui, ó. Mas, também descobri o coeficiente que vai na frente do zinco, coloco o 1 aqui na frente. Mais H2O, zinco, hidróxido de zinco, mais Hg. O restante, gente, vai ser por tentativa. Eu descubro, nesse balanceamento,
de reação de oxirredução os coeficientes de dois compostos, e o resto eu tenho que ir por tentativa. Então, olha só. Então, deu que tenho um mercúrio de um lado, tenho que ter um mercúrio do outro, tá aqui. Um zinco de um lado, um zinco do outro. 2 hidrogênios daqui, certo? 2 aqui, 2 aqui. E 2 oxigênios do lado do reagente, eu tenho que ter dois oxigênios do lado do produto. Está balanceado a nossa reação, tá bom? É assim que faz o balanceamento de reação oxirredução. É trabalhoso. Esse balanceamento aqui é trabalhosinho. E lembrando, gente, que essa equação aqui tem nos exercícios da apostila aí. Eu tirei de um exercício da apostila de vocês. Deixa eu ver aqui qual que eu peguei. É do exercício número 1, tá? Da página 377. Bom, e a gente também tem o desproporcionamento eletrônico, que nada mais é um balanceamento de oxirredução. A única diferença daquele outro exemplo que eu tinha explicado é que o mesmo elemento vai oxidar e reduzir, que nesse caso é o iodo. Bom, primeiramente a gente tem que achar o número de oxidação, o NOx. Então, aqui, vamos fazer o joguinho da velha. Em todos eles, né? Como é substância simples, eu já sei que é 0. Bom, nesse composto aqui, eu sei o NOx do hidrogênio e do oxigênio, mas não sei do iodo. Porque o iodo aqui é o número de oxidação que vai variar. Do oxigênio é -2. Como eu tenho 3 oxigênio, vai ficar 6. Do hidrogênio é +1. Como eu tenho um só, +1. Eu tenho carga aqui em cima? Não tenho carga, então, essa somatória de número de oxidação tem que zerar. Tá? Bom, então, eu não sei do iodo. Então, vamos lá, vou isolar o X já aqui. O que tá aqui, eu vou passar do lado de lá do sinal, mudando o sinal dele. +1 vai passar pro lado de lá, sendo negativo. O X, então, que vai dar o número de oxidação do iodo, é +5. Agora, desse composto aqui. Do hidrogênio é +1. Certo? Eu tenho só um, +1. E do iodo? Bom, eu tenho carga aqui em cima? Não tenho. Então, eu tenho que zerar isso aqui. Que número que eu coloco aqui que zera o +1? -1, né? +1 com -1 é igual a 0. Então, o número de oxidação do iodo nesse composto é -1. Do lado de cá dos produtos, eu tenho o iodo molecular aqui. Substância simples, 0. Da água, o oxigênio, -2. Só tem um oxigênio. Bom, pessoal, eu já dei uma agilizada aqui, para não ficar muito longo o vídeo, que já está muito longo, tá? Então, eu achei o número de oxidação de cada elemento, verifiquei quem está reduzindo, então, ó, de +5 para 0, está reduzindo, tá? De +5, ele tá descendo. Lembra naquele, tipo, naquela escalinha que eu fiz? Então, de +5 tá descendo, então, tá reduzindo. -1 para 0, tô subindo, então, estou oxidando, dando elétrons, tá? Então, eu achei aqui quem está oxidando e quem está reduzindo. A variação de NOx aqui, de quem está oxidando, dá 1, porque -1
com menos 0, dá menos 1. Mas o sinal não vai importar nos casos de reação aqui de balanceamento. E a variação do NOx aqui é 5, tá bom? Então, quem está oxidando? Então, HI, certo? Coloco o composto inteiro aqui. Quem está reduzindo? Aqui, ó, esse composto aqui. HiO3, tá? Na verdade, é só iodo, mas eu coloco o composto inteiro. Bom, quem que é o agente oxidante e o agente redutor? Então, o agente oxidante é aquele que está reduzindo. Certo? Porque ele está reduzindo, ele vai oxidar alguém. Se ele vai oxidar alguém, ele é um agente que vai oxidar. E quem está oxidando é o agente redutor. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. Qual que é a variação do NOx de quem está oxidando? A variação do NOx de quem está oxidando é 1, igual a 1. Qual que é a variação do NOx de quem está reduzindo? 5. Quanto iodo eu tenho aqui? Tenho um só, então vou fazer vezes 1. E aqui, opa, tenho um só também, vezes 1. Isso aqui vai me dar resultado igual a 1, e aqui igual a 5, tá bom? Dá para simplificar esses dois números? Não dá, né? Então, se não dá para simplificar, mantém esses números mesmo. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esses números, eu vou inverter, para poder achar o coeficiente de cada composto aqui. Então, esse número vai passar para cá e esse número para cá. Então, 5 vai ser o coeficiente do HI. E o 1 vai ser o coeficiente do HiO3. Pronto. Eu achei o balanceamento de dois compostos. O restante dos outros compostos eu tenho que fazer por tentativa. Então, aí eu coloco, escrevo a reação. Novamente, eu vou começar pelo começo, né? 1HiO3 mais 5HI, que vai dar I2 mais H2O. Certo? Bom, então, olha só. Eu tenho 5 iodo aqui e tenho mais um aqui. Então, do lado do reagente, eu tenho 6 iodos. Então, do lado do produto, também tem que ter 6 iodos. Mas eu tenho só 2. Que número que eu multiplico com 2 que dá 6? 3, né? Então, eu ponho 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Beleza? Balancei o iodo. Vamos ver hidrogênio. Do lado dos reagentes, eu tenho 5 hidrogênio aqui, mais um aqui, totalizando 6 hidrogênios do lado do reagente. Então, eu tenho que ter 6 hidrogênio do lado do produto. Olha só onde eu tenho hidrogênio aqui na água, certo? Só tenho 2. Que número que eu multiplico com 2 que dá 6? O 3 também. Bom, agora eu preciso ver o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios do lado do reagente. Eu preciso ter 3 oxigênios, hidrogênio já foi. 3 oxigênios do lado do produto. E eu tenho, olha só. 3 tá multiplicando todo mundo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, que eu só tenho um oxigênio, 3 oxigênios.
Então, está balanceada essa equaçãozinha de desproporcionamento eletrônico, tá bom? Então, é isso, pessoal, que eu queria dizer nessa aula. E até a próxima aula.